Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma edição de Veja acaba de ficar pronta. Lembrando que agora Veja chega mais cedo à sua casa, às sextas-feiras, e também está disponível em todas as nossas plataformas digitais. Quem vai me ajudar hoje a apresentar esses destaques, um aperitivo dessa edição recheada, é a repórter Natália Cominali. Tudo bem, Natália? Oi, Silvio, tudo bom? Vamos começar então colocando na sua tela a capa de Veja. Revolução na cura do câncer. Os Estados Unidos aprovam um método radicalmente inovador para combater a doença. Na fase de testes, a terapia salvou a vida de 52 pacientes que estavam morrendo de leucemia. Como você pode acompanhar, a capa tem o rosto de uma menininha, a Emily Whitehead, a primeira criança no mundo a receber o tratamento. Natália, você que fez a reportagem de fôlego, já adianto para quem está nos acompanhando. Lembrando que a Natália também havia feito aquela capa do autismo, uma capa de muito sucesso e de repercussão extremamente positiva. Natália, então conta pra gente um pouco desse tratamento. Pois é, a Emily, ela é o símbolo dessa reportagem porque ela foi a primeira criança, como você disse, do mundo a receber essa terapia, que foi aprovada nessa semana pela FDA. A FDA é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos e eles aprovaram esse tratamento, foi visto pelos médicos, pelos oncologistas do mundo inteiro como uma coisa realmente revolucionária. Ela foi diagnosticada quando ela tinha 5 anos de idade, fez vários tipos de tratamento, fez quimioterapia, tinha que fazer um transplante, mas ela não conseguiu melhorar. E aí falaram, olha, você não tem mais nenhuma saída. Falaram para os pais da Emily. A gente está mostrando, nesse momento, a foto justamente da família. E você conseguiu conversar com a família, né? Sim, eu conversei com o pai da Emily, que é o Tom. Ele está segurando a cachorrinha, que é a Lucy, e a mãe do lado é a Kari. Mas conversei com o Tom e, enfim, ele me contou toda a história, todo o drama da família, quando os médicos falaram que não tinha mais o que fazer. E aí ele foi atrás desse tratamento que em 2012 era extremamente experimental e falaram, olha, você pode tentar isso. E hoje a Emily está viva 5 anos depois por causa dessa terapia. Muito bem, Natália. Agora, essa terapia é cara, né? É cara. Isso é uma das dificuldades. Né? Sim, são alguns desafios que têm a ver com essa terapia. Uma delas é o preço, que está estimado em mais ou menos R$1,5 milhão, né, que traduzido do dólar. Um outro problema é que ela é, problema assim, é um desafio, né? Ela é totalmente individual, então ela tira o sangue do paciente, leva para um laboratório, muda esse sangue geneticamente, depois reintroduz no paciente. Então, isso é trabalhoso, é custoso e não é um remédio que você compra na farmácia. Você não vai e compra, então, por isso também o preço e por isso a dificuldade. Não está disponível no Brasil, a gente ainda não tem essa previsão aqui. Mas são alguns dos problemas. Assim. Outra coisa são os efeitos colaterais. A própria Emily, quando recebeu a terapia, ela ficou muito tempo mal, ela ficou um tempo em coma e depois ela acordou totalmente curada. Então, assim, os pais dela ficaram totalmente surpresos com a situação, mas é um risco. Assim. Então, tudo isso tem que ser feito em ambiente hospitalar, totalmente monitorizado e, enfim, são os desafios que tem. Ao longo aí das páginas, eu estava folheando aqui numa prévia da nossa edição e eu encontrei outros personagens que você também procurou, você também entrevistou. Eu queria que você contasse um pouco sobre as histórias deles, né? O drama da descoberta, mas também as histórias de superação. A ideia da matéria, além de introduzir com essa história da Emily, é contar que a gente está caminhando para um progresso sensacional em relação ao câncer. Então, essas histórias que a gente tem na reportagem, por exemplo, a Andrea, que ela descobriu um melanoma, o Walter, que também teve melanoma, e a Maria Carolina, todos eles tiveram a doença metastática. E antes, quando se falava em metástase, todo mundo considerava que era praticamente uma condenação, e não. A gente mostra na reportagem que eles conseguiram melhorar muito, o tumor desapareceu, a vida deles é completamente normal. E a Andrea, pelo que eu vi na foto, ela parece cheia de energia, né? Super, ela adora tá lutar. Lutando. Exato, a Andrea luta, a Maria Carolina é médica, o Walter continua atuando, nunca parou de ir no escritório. Então, assim, a terapia que eles utilizaram não dá quase efeito colateral. Eles ficaram super bem e vivendo uma vida normal, assim. É isso que a gente espera para o câncer. Muito bom, muito bacana. E seguramente a reportagem passou essa ideia de superação.
Bom, vamos então para o segundo destaque. A gente vai destacar uma entrevista exclusiva feita pela redatora-chefe Thaís Oyama com o Joesley Batista, da JBS. Você acompanha aí o título, né? Descobri que eu era um criminoso. O Joesley, depois de implicar mais de 1.800 candidatos, entre eles o presidente da República, entre outros parlamentares, nessa entrevista ele conta, ele fala justamente do como ele se deu conta de que levava uma vida de crimes. Eu queria chamar a atenção para duas partes da entrevista feita pela Thaís. A primeira, quando ele narra que entregou dinheiro em malas num heliponto em Jacarepaguá para o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados. E ele diz que fez isso mais de uma vez, pelo menos umas 3 ou 4. E também, evidentemente, ele fala sobre o presidente Michel Temer. Afinal, foi a delação dele que jogou o presidente Temer no olho do furacão. Ele diz que o Temer era muito direto quando pedia dinheiro e que o Temer era muito diferente desse presidente que aparece na TV e do presidente que o Joesley gravou. Ele usa a expressão de que o presidente Temer fala sem cerimônia. Portanto, como eu disse, uma entrevista exclusiva, um conteúdo que vale muito a pena ser lido. Natália, queria te agradecer. Obrigada, obrigado. Silvio. E queria agradecer a você pela sua companhia, desejar uma ótima leitura, um bom final de semana. A gente se vê ao longo da semana que vem. Até lá.